E aí galera, professor Andreas na área novamente para a nossa última aula desta semana, porém não menos importante. Vamos deixar a potência elétrica de lado um pouquinho. As últimas 3 aulas foram de potência, né? Tamanha importância deste conceito. Mas vamos deixar de lado um pouquinho e vamos para a frente A agora, tá? E a frente A, nós vamos começar agora, right now, o capítulo de propagação de calor. Fechou? Esse capítulo tem uma contazinha ali pequenininha, mas a maior parte é teoria e muito, mas assim, muito legal. Então fique esperto, porque vai ser legal e muita informação também, tá? Vamos lá, propagação de calor é o nosso objetivo da aula de hoje. Povo, o calor, ele se propaga, ele se espalha, ele passa de um corpo para o outro. Lembrando, calor é energia térmica em trânsito, tá? Calor não é algo que eu tenha. Calor é algo que eu recebo ou que eu perco. Fechou? Então, ó, o calor, ele tem 3 formas de se propagar. Existem 3 formas do calor se espalhar, de passar de um corpo para o outro. As 3 formas são essas 3 aqui, ó. É condução, convecção e radiação. O que eu vou focar nessa aula de agora? Na condução. Depois, na próxima aula, próxima semana, dá um relax nesse final de semana aí, beleza? Daí eu falo sobre convecção e irradiação, tudo bem? Então, sobre condução, é o que eu vou falar agora. Exemplo é o seguinte, olhe para cá e não pisque agora. Imagine você a seguinte situação. Você vai fritar um ovo. Fritar um ovo, professor? Para fritar um ovo, você pega, ó, curso de como fritar ovo aqui na aula de física. Você pega uma panelinha, coloca lá no fogão, beleza, uma assadeira, né? Coloca lá no fogão. E daí você vai acender o foguinho, tá? Acende o foguinho, coloca um pouquinho de margarina ali para derreter. Pode ser manteiga, professor? Pode, sem problema nenhum. Daí a manteiga derrete. Show! Aí você vai lá e quebra o ovo com a mão só, porque você é especialista nisso já. E daí coloca o ovo lá dentro. Tá, daí você vai mexer o ovo com o garfinho. O garfinho, ele não tem o cabo de madeira, é tudo metálico, tá? Então você mexe lá com o garfinho, ops, esqueci o sal. Deixou lá o teu garfinho em contato com a panela e foi buscar o sal. Você pega o salzinho lá e vem, ó. Daí coloca lá só umas pitadinhas de sal, dá uma lambidinha pra não ter que lavar a mão. E daí quando vai pegar de novo do garfo, cara, tá mega quente. Por que o garfo tá mega quente? Se a ponta que você pegou, nem estava em contato com a panela. Mas por que o garfo ficou mega quente? Cara, por quê? Propagação de calor por condução. O metal é um ótimo condutor de calor. Isso quer dizer o seguinte, as moléculas do garfo vão fazer exatamente o seguinte. Olha só, imagine você uma segunda situação. Eu tenho aqui uma barra de ferro. E aqui tem as molequinhas da barra de ferro, ó, vibrandinho, porque elas todas têm temperatura, certo? Se você colocar um foguinho aqui, um isqueiro, tipo assim, I love New York, e vocês acendem esse isqueiro, essas molequinhas começam a vibrar mais. E as molequinhas começam a vibrar mais, e eis que ele bate na outra molequinha, que começa a vibrar mais. Que bate na outra molequinha, que começa a vibrar mais. E assim o calor vai sendo transportado por todo o sólido. Então, o calor vai sendo transportado até que toda a barra fique à mesma temperatura. Se você estivesse tocando aqui, daqui a um tempo você não vai mais conseguir segurar, porque toda a barra ficou quente. Isso é propagação de calor por condução. Sucesso? Molequinha batendo em molequinha. É por isso que o garfo fica quente. É por isso que tem que ter um garfo com cabo de madeira ali para você cozinhar legal. Ou pega a colher de pau. Daí você usa para mexer o teu ovinho lá, ovo mexido, ó, com colher de pau. Daí sucesso, não tem esse problema. Beleza? Então fica a dica aí pra você, quando for fritar ovo, você pode usar água, inclusive, né? Ao invés de margarina, ao invés de manteiga, pode usar água. Enfim, processo de propagação de calor por condução é isso então, povo. É molequinha batendo em molequinha. Molequinha batendo em molequinha. E assim o calor se propaga, tá? Ele acontece nos sólidos? Acontece. Acontece nos líquidos? Também. Acontece nos gases? Sim. Acontece no vácuo? Não, não acontece. Esse tipo de propagação de calor não vai acontecer no vácuo. Por quê? Porque no vácuo não tem molequinha. Faz sentido? Total? Beleza. Então, ó, esse é o primeiro tipo, muito fácil, muito tranquilinho.
Outro exemplo bem legal é isso aqui, ó. Você coloca no espeto, né? Só que o espeto, você coloca carne, a linguiça, sei lá, o frango com bacon, coloca no espeto lá, só que o espeto ele também é condutor, né? Porque ele é um metal. E daí, quando você coloca lá no fogo, todo aquele metal ele fica mega quente, sacou? Fazendo com que a tua carninha ela fique legalzinha aí para você comer. Sucesso? Beleza? Então, esse é o tipo de propagação por condução. Só que, qual que é a parte legal desse tipo de propagação? É esta formulinha aí, povo, que é a fórmula de fluxo de calor. Fluxo de calor. Isso aqui é muito interessante, então presta atenção, tá? Fluxo de calor eu represento por essa letra φ. Letra φ. Várias letras gregas, você já aprendeu aí comigo, né? Ó, fluxo de calor é a letra φ. Beleza, e eu vou calcular como sendo K vezes A vezes delta Tsão, né? Geralmente eu uso variação de temperatura como delta Tsão, tá? Não delta teta, embora tenha colocado ali delta teta, não tem problema nenhum, sobre L. Povo, para você calcular o fluxo de calor por algum material, é só usar essa equaçãozinha aí. Por exemplo, vamos supor a seguinte situação. Tem essa parede aqui, você está vendo essa parede aqui? Tô vendo, professor, tem a TV aí, né? Isso. Do outro lado da parede, vamos supor que tem uma pizzaria. Tem o quê, professor? Uma pizzaria, supondo, né? E do outro lado dessa parede, exatamente, fica o forno da pizzaria. Sabe? Forno a lenha e tudo mais, os caras colocam lenha lá e queima tudo. Enfim, é do outro lado dessa parede aqui. Beleza. De modo que se eu tocar aqui, eu vou sentir que a parede está mais quentinha do que a parede de lado aqui. Por quê? Porque do outro lado tem o forno lá da pizzaria. Sucesso? Beleza. Pessoal, tem como calcular quanto de calor está vindo de lá? O fluxo de calor de fato? Tem como você calcular? Sim. Como? Através dessa equação aí. E o que é essa equação? O que é cada letra? Prof, coloquei aqui para você, ó. O φ é fluxo de calor em calorias por segundo. Calorias por segundo é tipo assim, ó. Em 1 segundo passam de lá para cá 10 calorias de calor. 20 calorias de calor e por aí vai, tá? Isso é a unidade de fluxo. O K é a condutividade térmica do material medida em calorias por segundo metro grau Celsius, tá? Então, este material que a parede é feita tem um K específico. Se for outro material, vai ter outro K, sem problema nenhum. É uma constante do material. Não se preocupe com ele. Daí, o delta teta ou delta Tsão é a diferença de temperatura entre os dois locais. Então, por exemplo, aqui no estúdio, a temperatura deve estar uns 20 graus, não, deve estar mais quente, não sei, 25 graus. Vamos supor, aqui está 25 graus. E lá do outro lado, deve estar, já que é o forno lá da pizzaria, né? Sei lá, vamos colocar 500 graus. Fechou? Esse delta teta, delta Tsão, é justamente a diferença de temperatura entre esses dois. No caso é 500 menos 25. Sucesso? E o L é o comprimento ou a espessura da parede. Vê se não faz sentido. Quanto mais espessa for a parede, quanto mais espessa for a parede, menos quentinho vai estar aqui, porque menor vai ser o fluxo. Então, quanto maior a espessura, menor o fluxo, certo? E o que é o A, professor? O A é a área da parede, que é, neste caso aqui, é um retângulo, é base vezes altura. Beleza? Então, para eu calcular fluxo de calor, não é nada demais, povo. É só usar essa equaçãozinha aí. Você entendeu o que é cada coisa? Tranquilidade total? Beleza. Lembrando, quanto maior a área da parede, mais espaço tem para o calor vir, então mais fluxo vai ter. Já vi questão desse tipo aqui, sabe como? Num carro. O carro fechadinho lá, ele quer saber o fluxo de calor de dentro do carro para fora ou de fora para dentro. Muito legal, uma questão muito legal e super do nosso cotidiano. Então fica a dica aí para você calcular o fluxo de calor, tá? Vamos praticar um pouquinho? Pega lá teu caderninho e tenta fazer essa questão para mim, ó. Aqui, ó. Acho que eu vou fazer, eu vou usar esse ali. Ó. Uma chapa de pinho, exemplo 5 do teu praticando, tá? Exemplo 5 do praticando. Uma chapa de pinho divide dois ambientes. Em um deles, a temperatura é de 35 graus e no outro é de 20 graus.
Então, divide dois ambientes. Então, um ambiente está a 35, no outro está a 20. Lembrando que o calor, ele sempre vai do mais quente para o mais frio, né? Do 35 para o 20, no caso. Qual a taxa de condução de energia térmica da chapa de pinho, que tem as dimensões de 2 metros de largura por 4 de comprimento por 2 centímetros de espessura? Se liga. E a constante de condutividade térmica é 0,11 watts metro Kelvin. Show? Beleza, vamos calcular. Ele quer saber o fluxo, ele quer saber a taxa de condução de energia. É fluxo. Vamos lá? O fluxo, então, vai ser... Quanto que vale o K que ele me falou nessa questão? Essa é uma questão fácil, tá? Mas tem questões mais legais isso aí que eu vou deixar como desafio para você e corrigir depois. O K vale 0,11 vezes... daí vem a área. Cuidado, povo! Cuidado! Ó, área é comprimento vezes largura. Comprimento é 2 metros. Melhor, comprimento é 4, largura é 2. Comprimento é 4, largura é 2. A área é 8, né? 8 metros quadrados. Confere? 8 metros quadrados. Vezes a variação de temperatura, ou a diferença de temperatura entre os dois, é 35 menos 20, que dá 15. Então, 15. E o comprimento aqui é de 2 centímetros de espessura, né? O L lá, que é a espessura, é 2 centímetros. Só que eu vou usar em centímetros? Não. O que eu faço? Multiplica por 10 elevado a menos 2. Ou divide por 100, né? De centímetros para metro. É só fazer. Daí fica fluxo. Vai ser... Deixa eu fazer essa continha aqui. Para facilitar, esse 2 corta com esse 8, fica 4. 4 vezes 0,11 vezes 15. Vamos lá. 4 vezes 0,11 vezes o 15, que dá 6,6. Beleza? Então, este fluxo vai ser de 6,6 e esse 10 a menos 2, ele sobe, ele sobe 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 660 calorias por segundo. Na verdade, não é calorias por segundo, e sim joules por segundo, tá? Porque aqui está em watts, ó. Se aqui está em watts e eu usei tudo certinho, então é joules por segundo. Sucesso? Beleza? Só um detalhe, você que está se perguntando aí, porventura, professor, mas aqui está em Kelvin. Está em Kelvin, mas a variação de temperatura em Kelvin é exatamente igual à variação de temperatura em graus Celsius. Então, se variou 15 graus Celsius, quer dizer que varia 15 Kelvin. Beleza? Tranquilo? Show! Então tá aí, povo. Questão 5 do Praticando tá feita. Então, resumo dessa aula. O que você tem que saber para ser feliz nesse final de semana aí? Existem 3 tipos de propagação de calor. Propagação de calor por condução, por convecção e irradiação. O que a gente viu se aprofundou? Condução, que acontece nos condutores, nos materiais condutores, você dá calor e esse calor ele vai passando, ó, até todo o material ficar à mesma temperatura. Lembra que eu falei o seguinte? Você está num chão que é tapete, você sente uma coisa. Você está no chão que é cerâmica, você sente outra coisa. Embora os dois estejam à mesma temperatura, num clima frio, por exemplo, a diferença é gritante. Tapete você fica lá super comfy, sacou? Super confortável, deitadinho e tal. Na cerâmica é mega gelado, né? Então, os dois estão à mesma temperatura. Só que qual que é a diferença, então? Por que eu sinto um mais gelado do que o outro? Né? Para quem mora aí na região sul, que faz frio, que tem que sentar na privada lá para fazer o número 2, cada vez que você senta é um calafrio. Por quê? É super gelado aquele negócio. Confere? Que estranho, né? Mas enfim, por que é assim? Porque é condutor. Se é condutor, quando você pisa ou quando você senta, você está perdendo calor para aquele material, num clima frio, né? Perde calor para aquele material. Só que como ele é condutor, ele transporta essa energia para todo o material. E daí você continua perdendo, até que chega o momento que as duas temperaturas se igualam, né? Que é difícil acontecer, porque o ambiente é muito maior que você. Mas enfim, quando chegou esse momento, daí você para de sentir um friozinho. Mas você sente mais geladinho o objeto que é condutor por causa disso. Porque você perde calor, ele vai levando esse calor adiante e você continua perdendo calor. É por isso que você sente ele geladinho. Ao contrário dos isolantes. Fechou? Tranquilo?
Mas propagação de calor por condução, molequinha a molequinha. E para você, eu deixo essa questão, deverzinho de casa mesmo, assim, pro final de semana, né? Uma questão, povo, nem venha falar coisa, professor, ele passa muita coisa para eu. Cara, é uma questão que eu tô te mandando aí, que é essa questãozinha, questão 6 do praticando. Bem legal essa questão, tá? Daí na próxima aula que a gente vai falar disso aqui, eu resolvo essa parte e continuo o conteúdo. Show? Beleza? Então, povo, fechou. Professor André fica por aqui. Valeu aí, um ótimo final de semana para vocês. Até a próxima. Tchau!